Pai Celestial, graças te dou por tudo que o Senhor tem feito. Te agradeço pela tua maravilhosa ação, a ação do teu Espírito Santo em favor da igreja. Deus, nesses dias tão difíceis, Senhor, tua palavra diz que os dias seriam muito difíceis. Tua palavra diz que os dias seriam maus, muito mais do que difíceis, seriam maus. E é o que nós estamos vendo, Senhor. Os dias são maus. A ação do inferno contra a tua igreja tem feito os dias serem maus. Mas nós te glorificamos, Senhor, porque em todas as coisas temos sido vencedores, em todas as coisas temos visto a tua mão trabalhando em nosso favor, o teu espírito se movendo em nosso favor. Em nome de Jesus, ó Pai, age de uma forma extraordinária sobre nós. Age, Senhor Deus, nos fazendo ganhar primeiramente a nós mesmos. A tua palavra nos fala, Senhor, que essa deve ser a primeira preocupação nossa. Quando Paulo escreve para Timóteo, ele diz: tem cuidado de ti mesmo, Timóteo. Com todo o mundo para ser ganho, com toda a gigantesca tarefa, Senhor. Eles estavam começando, tinham tudo pela frente, mas o teu servo Paulo sabia o que era o mais importante: tem que cuidar de ti mesmo. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Senhor Deus, eu tenho estado impactado, Senhor, com aquilo que eu tenho recebido nos últimos dias. Pedido de socorro, o pedido de clamor por socorro de irmãos que saíram do Ministério Restauração, de obreiros que saíram do Ministério Restauração e hoje estão desesperados. E hoje, Senhor Deus, estão clamando por socorro. E alguns se colocaram numa situação tão difícil que não sabem como voltar. Ah, Deus, 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 Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus. Ajuda-nos. De nada adianta, Senhor, sermos grandes pregadores. De nada adianta sermos grandes homens de Deus. Se não tivermos, Deus, esta graça de termos cuidado de nós mesmos. Ajuda-me, Senhor Deus, a cuidar de mim mesmo. Ajuda-me, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. É tão terrível a pressão do mundo, é tão terrível, Senhor. Ah, Deus, a pressão da mídia, das informações, do telefone celular. Ah, Senhor Deus, a tua palavra nos fala que o diabo, nosso adversário, ele veio roubar, matar e destruir. E eu vejo, Senhor, que a coisa que o diabo mais está conseguindo roubar do teu povo, dos teus servos, o que ele mais está conseguindo roubar é o tempo. Roubar a vida, roubar o tempo, fazer com que as pessoas percam o seu tempo com, com, com coisas que não edificam. A tua palavra nos fala, Senhor, que nós não devemos gastar o dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não satisfaz, aquilo que não supre uma real necessidade. E existe um ditado, Senhor, que é tão verdadeiro: que tempo é dinheiro. O tempo é dinheiro. Porque o dinheiro nós ganhamos com o nosso tempo. É o tempo que produz o dinheiro. O dinheiro não produz o tempo.
Nós não podemos fabricar tempo, nós não podemos voltar atrás do nosso tempo, mas o tempo nosso produz riqueza, o tempo produz dinheiro, o tempo produz tantas coisas. Meu Deus, eu clamo a Ti, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, eu te peço socorro, Deus. Socorre. Socorre, Deus. Socorre-me. Eu não posso perder, Senhor Deus, a minha vida, eu não posso perder o meu tempo. Que essa revelação, meu Deus, esteja sobre a vida de cada um dos irmãos. Que possamos, diz a Tua palavra, remir o tempo. Remir significa resgatar, tirar de alguém que uma vez tirou de nós. E é isto, Senhor Deus, que Tu queres que nós façamos. O diabo veio roubar o nosso tempo. O diabo já estabeleceu rotinas por meio do mundo, na vida de alguns irmãos, na vida de muitos irmãos, quem sabe, Senhor. Satanás, por meio do mundo, conseguiu implantar uma rotina que, por meio dessa rotina, estes irmãos tiveram o seu tempo roubado. Eles já têm uma rotina pré-estabelecida que o diabo não precisa mais se preocupar em roubar, porque eles aceitaram o roubo de Satanás. Quantos irmãos, Senhor, que na sua rotina diária já está estabelecido que ele vai perder horas a fio em redes sociais, em malditas redes sociais. Quem sabe vai perder horas a fio no Facebook, horas a fio no Instagram, horas a fio em qualquer uma dessas redes. Deus, e aí está, Senhor, o resultado, a sua vida com ansiedade, a sua vida com problemas, a sua vida espiritual muito aquém daquilo que o Senhor tem para ele, problemas no casamento, problemas na criação dos filhos, problemas de autoridade dentro de casa, problemas espirituais, tudo, Senhor, porque o diabo conseguiu roubar o tempo desse irmão, conseguiu roubar o tempo dessa irmã, conseguiu estabelecer uma rotina na sua vida em que boa parte do seu tempo já está destinada para o mundo e para o diabo. Meu Deus, quando o Senhor inspirou Abraão a estabelecer o dízimo, Abraão estabeleceu que 10% do seu tempo de trabalho, 10% de tudo que ele tivesse, portanto, de todo o tempo que ele dispusesse para ganhar, para ter rendas para si, 10% de tudo isto ele daria para ti. Senhor, e eu vejo hoje, Deus, Satanás, por meio do mundo, conseguindo destruir os sonhos, destruir a esperança, destruir projetos, destruir, Deus, coisas lindas que o Senhor tinha determinado quando meu irmão, quando a minha irmã era ainda massa informe, quando estava no ventre de sua mãe antes do 5º dia de sua existência. O Senhor estava lá, estabelecendo planos e projetos. E agora vem esse imundo, vem esse terrível, vem este meu adversário, este malvado, este astuto, e rouba o tempo que o meu irmão e que minha irmã teria para colocar em prática o projeto que o Senhor tem para a vida dele. Rouba-lhe, Senhor, o tempo de tal maneira que ele diz: eu não tenho tempo de oração. Rouba-lhe o tempo de tal maneira
que ele diz: eu não tenho tempo para estudar a palavra de Deus. Rouba-lhe o tempo de tal maneira que ele não tem condições mais de fazer alguma coisa para ti. Ah, meu Deus, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia deste meu irmão, tem misericórdia desta minha irmã, oh, aleluia, para que ele, Deus, possa acordar-se, possa despertar-se, e como diz a tua palavra, remir o tempo, porque os dias são maus. Eu fico pensando, Senhor Deus, o que teria naquele tempo em que o Novo Testamento foi escrito. Não havia televisão, não havia computador, não havia rádio, mas lá naquele tempo, a tua palavra diz que naquele tempo o diabo já tinha encontrado uma maneira de roubar o tempo da igreja. Eu não sei, Senhor Deus, se era com conversas, eu não sei se era com festas, eu não sei de que maneira o diabo conseguia roubar, mas o certo é que já naquele tempo o apóstolo dizia que a igreja deveria remir o tempo, porque já então os dias eram maus, já então o teu servo via os crentes perdendo o seu tempo. A tua palavra nos fala, Senhor, que havia crentes que, por não terem tempo ou terem sido roubados no seu tempo, alguns deles não conseguiam mais congregar. E o teu servo então escreve para eles: não deixai de congregar-vos, como é costume de alguns. Naquele tempo, já naquela época, o diabo roubava-os de tal maneira que o teu servo, os apóstolos tinham que dizer: orai, orai, orai sem cessar. Já naquele tempo, Senhor, a tua palavra nos fala que Satanás procurava roubar o tempo dos teus servos de tal maneira que eles não tinham tempo para buscar a tua palavra. Eles estavam, Senhor, tão envolvidos com alguma coisa. A gente pensa os tempos modernos, mas lá naquele tempo, o Senhor, por meio da tua palavra, já tinha que estar advertindo-os que deveriam se dedicar à leitura da palavra, que deveriam dedicar-se a estar na congregação, a estar orando, a deixar tudo de um lado e entrar no seu quarto. O Senhor disse: Jesus, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de si. Ajuda-nos, Senhor Deus, a avançar em direção ao céu, a avançar em direção à terra prometida, Senhor, a vencermos o diabo. Nós não podemos ser derrotados por ele, nós não podemos ceder às suas astutas ciladas, às suas armadilhas. Nós não podemos ceder, Deus, a tudo o que ele tem feito para nos destruir. Em nome de Jesus, ó Pai, eu quero clamar a Ti, Senhor. Eu quero clamar a Ti, eu quero pedir a Ti. Roclesta revasto riblasti canto rubraki tarabarastur rifrastaraias. Eu quero pedir a Ti, Senhor, que a manifestação do Teu Espírito Santo venha sobre as nossas vidas de tal maneira que possamos compreender, Deus, exatamente cada uma das formas, cada uma das ciladas que Satanás tem para nos destruir. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, eu não aceito
Eu não aceito, Senhor, não aceito, eu não posso aceitar, Senhor, que nós estejamos sendo roubados pelo diabo. Eu não posso aceitar, Senhor, que o tempo que o Senhor deu para nós, o mundo tomou, que o tempo que o Senhor deu para a família ser educada, para a família ser conduzida, o mundo tomou, o diabo tomou. Eu não posso, Senhor, admitir de forma passiva que Satanás está destruindo as vidas, está destruindo os lares, porque consegue roubar o tempo. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Chorocrema variha chorocleba ravaglagagaroroglo. Rore dalla gliba raharavla carolo restarte fraro cruri critarace ribrastanda. Berro froro rosturti ride riclorida ramba rucrida bagaracai. Eu não posso, Senhor, eu não posso admitir isto. Não posso. E em nome de Jesus, Senhor, estou aqui clamando a Ti, Senhor. Clamando uma intervenção do céu. Clamando uma intervenção do Teu Espírito Santo. Clamando, Senhor, algo poderoso vindo dos céus em favor dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão sendo roubados. Ah, Senhor Deus, Senhor, as pessoas se preocupam quando são furtados, Senhor, num celular, quando são furtados na sua casa, quando são furtados até mesmo com uma galinha. Mas Deus, aí está o diabo, Senhor. Está o diabo roubando o tempo da tua igreja. E nós não fazemos queixa. E nós aceitamos pacificamente, como se isso fosse uma coisa normal. Parece que está se reproduzindo, Senhor, a mesma ação do diabo. Eu vejo, Senhor, que essas pessoas que têm o espírito do anticristo, eles procuram levar a sociedade a aceitar o furto, o roubo como uma coisa normal. Estamos vivendo, Senhor, dias tão terríveis no Brasil, que pessoas que deveriam estar combatendo o crime, eles mesmos são criminosos. Pessoas que deveriam ser exemplo para a nação, eles mesmos são ladrões. Eles mesmos, Senhor, estão dentro desse espírito do diabo, roubando. E porque roubam, defende que outros roubem. Porque roubam, defendem que outros invadam propriedades. E assim, Deus, esta ação do diabo, esta ação primária de Satanás, que além de mentir, é roubar, é matar e destruir, vai sendo aceita pela sociedade. E é isso que o diabo quer, Senhor. O diabo quer que a gente aceite essa situação. Que a gente se conforme, que a gente entenda que os tempos mudaram, que os tempos são modernos e que por isto temos que aceitar isto. Senhor, a geração passada da tua igreja tomou uma posição e aqueles que queriam ser livres disto não deixaram a televisão entrar dentro de suas casas. Mas hoje, Senhor, hoje, o mundo moderno, impôs para todos nós o uso do telefone celular. Senhor, eu fico imaginando, Senhor, quando anos atrás o mundo começou a avançar e chegaram os computadores. Talvez, Senhor Deus, lá nos primórdios, muitos irmãos disseram: eu não vou usar computador. Mas o mundo impôs o uso do computador. Quem sabe alguns lá atrás, Senhor, quando chegaram os alimentos artificiais,
Quem sabe muitos disseram, não, eu não vou comer nada artificial, vou continuar comendo tudo natural. Mas a pressão do mundo fez com que, mesmo que a pessoa queira comer tudo natural, os valores, os preços, as condições de acesso fazem com que muitos, mesmo entendendo que para o bem do seu corpo poderiam ter uma alimentação melhor, acabam sucumbindo a isto, sucumbindo à modernidade. Deus, é uma situação tão desesperadora, Senhor. É tão desesperador que nos dá vontade de sair do mundo. Mas aí tu disseste, Pai, eu não te digo que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Deus, que coisa terrível é isso, Senhor. Há coisas que nós não podemos evitar. Nós não podemos evitar o computador. Sim, nós podemos evitar a televisão. Não existe nenhuma razão para um crente ter televisão. Mas como um crente vai estar neste mundo, a não ser, Senhor, que faça como os Amish lá nos Estados Unidos, que criem comunidades à parte, a não ser que nós criássemos comunidades à parte do mundo, mas daí, Senhor, já não estaríamos no meio do mundo para pregar o Evangelho. Assim como o Senhor disse, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, o Senhor também disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Deus, nós temos que estar neste mundo. Temos, Senhor, que conviver com os aparelhos deste mundo, e alguns deles se tornam essenciais na vida moderna, mas nós temos que ser livres do mal. Nós temos que entender, Deus, onde está o mal e não aceitar o mal. Não podemos aceitar o mal como algo irremediável, como algo que tem que ser aceito. Não, Deus, ajuda-nos a entender que o Senhor tem algo para nos dar. O Senhor tem algo para nos dar, o Senhor tem revelação, o Senhor tem graça, para mesmo vivendo no mundo, não sermos do mundo, para mesmo vivendo no mundo, Senhor, não sermos roubados, não aceitar, Senhor, assim como alguém, quando é furtado, é roubado, vai lá na polícia, vai lá na delegacia, faz um boletim de ocorrência. Eu estou fazendo hoje aqui, Senhor, um boletim de ocorrência para Ti, Senhor. Estou fazendo boletim de ocorrência. Deus, os meus irmãos estão sendo roubados. O teu povo está sendo roubado. A tua igreja está sendo roubada. Este ladrão está roubando. Ajuda o Senhor. Ajuda os meus irmãos a fazerem queixa diante de ti. A se revoltarem contra esta situação. A não aceitarem esta situação, meu Deus. A se indignarem com este ladrão. Ajuda os meus irmãos a não aceitarem o roubo como uma coisa normal. Deus. Ah, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Ajuda-nos, Deus. Socorre-nos, Senhor. Precisamos de Ti, precisamos da Tua graça, Senhor, para triunfar sobre toda a força do diabo, para destruir todo o poder de Satanás. Em nome de Jesus, Senhor, queremos remir o tempo, queremos resgatar o tempo, que nesta semana, Senhor, os Teus servos possam tomar atitudes. Aleluia, que alguns irmãos, Senhor, possam consagrarem tempos da sua vida com o celular desligado. Que alguns, Senhor, possam fazer jejuns de notícias, mesmo notícias simples, Senhor, que possam ficar, digamos, Senhor, jejuando durante o dia e chegar um momento, então, Senhor, acessa a notícia e para e desliga,
10, 15 minutos. Deus, eu te peço, Senhor, que pelo menos, Senhor, o tempo que passem contigo seja maior do que o tempo que passem com toda essa parafernália do mundo. Em nome de Jesus, ó Pai, ajuda-nos, dá-nos uma semana abençoada. Eu sei, Senhor, eu tenho certeza, meu Senhor, se os crentes começarem a remir o tempo, conseguir resgatar o tempo que o diabo tem roubado, eles vão crescer financeiramente, vão crescer economicamente, vão crescer emocionalmente, vão ser abençoados na sua família, vão ser extraordinariamente abençoados espiritualmente. O nível de ansiedade vai reduzir, o nível de estresse vai reduzir, o nível de glicemia vai reduzir, o nível de colesterol vai reduzir. Ah, Senhor, o nível de felicidade vai aumentar, o nível de comunhão contigo vai aumentar. Deus, eu sei que é difícil, Senhor, porque o diabo já conseguiu implantar uma rotina. Ah, Senhor, dizem que 21 dias fazendo a mesma coisa cria um hábito, e o diabo conseguiu já implantar uma rotina na vida desse irmão, dessa irmã. Mas Deus, a tua palavra é martelo que esmiuça a penha. Deus, em nome de Jesus, com a tua espada, eu corto os grilhões, eu corto as correntes deste hábito que aprisionou esse irmão neste sistema que tem sugado as suas forças, tem sugado a sua vida espiritual, tem sugado as suas emoções, tem sugado os bons relacionamentos. Em nome de Jesus, ó Pai, eu clamo a Ti em favor dos meus irmãos e glorifico o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém.